Olá, sejam bem-vindos a esta playlist, a esta jornada pela fé e pela alegria. Hoje quero conversar aqui, trazer aqui algo que aparece muitas vezes hum, no âmbito do yoga do riso, ou seja, quando dizemos a alguém que rimos sem motivo, não é? Sem razão. Ou seja, nas aulas de yoga do riso, nas práticas, fazemos o riso intencional, ou seja, o riso provocado, fingido, induzido, não é? Aquele que não resulta de nenhum estímulo, não resulta do humor, de piadas, do gozo, resulta simplesmente da intenção de rir. Mas isto é estranho, isto é algo que pode ser encarado assim, com estranheza, com desconfiança para algumas pessoas. Ou seja, a ideia de rir sem ter uma razão parece um bocadinho despropositada, falta de seriedade. Para alguns pode até parecer histeria ou até algo perigoso. É normal. É normal que as pessoas estranhem, principalmente se não conhecem a prática, se não conhecem a teoria, não é? Que sustenta, que baseia a prática. É normal que cause desconforto, não é? Porque rir sem motivo é um grande desafio, não é? Porque rir sem motivo coloca-nos numa situação de hum, ridículo, não é? De fazer figuras ridículas. E isso é algo altamente desconfortável, não é? Ninguém gosta de fazer figuras tristes. Então, é normal que surjam muitas resistências, dúvidas e até medo. Verdade, medo. Mas no que toca ao medo, eu quero dizer aqui uma coisa. Sabes qual é a frase mais repetida na Bíblia? Não temas. Pois é. Por isso, então, hoje o convite é olhar para isto com calma, sem temores, com muita verdade, com muita clareza, não é? E discernimento. Quando vemos alguém a rir sem motivo aparente, não é? Sem razão, o nosso cérebro estranha. Na verdade, tudo o que é novo, tudo o que foge ao habitual, à regra, pode parecer contra a natura. Mas o facto de ser estranho não significa forçosamente que esteja ou que seja errado. Significa apenas que não estamos habituados. Por isso estranhamos. É mais ou menos como a primeira vez que alguém viu pessoas a correr por prazer e não por necessidade. Pensa, pensa, vamos imaginar a cena. Imagina comigo. Durante milhares de anos, os seres humanos só corriam por três motivos: fugir do perigo, não é? Perseguir um animal para caçar ou para transportar alguma mensagem urgente. Aí corriam. Portanto, correr era sobrevivência, era necessidade, era esforço, era vida ou morte, certo? Bom, mas de repente um dia alguém corre por prazer. Talvez um jovem, numa aldeia, um final de tarde, o sol a pôr-se, corpo leve, o impulso de brincar com o vento ou com qualquer coisa. Ele simplesmente começa a correr, só porque sim. Agora imagina o resto da tribo, não é? Os outros, a olhar. É? Mas que raio é que ele está a fazer? Está a fugir de quê? Estará doido? Perdeu o juízo? Está a brincar com a vida?
Todas estas reações provavelmente aconteceram, não é? Porque tudo o que foge ao padrão causa estranheza, julgamento, assusta. Tudo o que não tem razão aparente parece suspeito. Por isso, tudo o que é novo parece perigoso. E o cérebro reage com suspeita a tudo o que é novo ou sem razão aparente. Porque foi moldado ao longo da evolução, não é? Para detectar ameaças antes de compreender as intenções. É o nosso sistema primordial de defesa, de sobrevivência a funcionar. Está certo, está tudo certo. Esta é a resposta profundamente biológica e que está bem descrita pela neurociência moderna. O cérebro funciona como uma máquina de previsão. Não é? Ele tenta constantemente antecipar o que vai acontecer a seguir. Não é? Quando algo é familiar, não é? As previsões encaixam, então o cérebro relaxa. Mas quando algo surge de novo, quando algo novo acontece, quando algo inesperado ou sem explicação imediata acontece, o cérebro interpreta isso como potencial ameaça. Entra em alerta, não é? Porque não tem dados suficientes para prever, para fazer aquela previsão que lhe permite dizer, ok, eu sei, eu conheço isto, eu sei como reage, eu sei o estímulo que vou enviar, posso relaxar. Não, se ele não tem o caminho neuronal construído, não é? Se não existe esse caminho, se não existe essa previsão, então dispara o sinal de alerta. Por isso, aumenta a vigilância, ativa os sistemas de alerta, prepara o nosso corpo para quê? Para reagir, lutar, fugir ou congelar. Não é? Tenta avaliar rapidamente se é seguro, se é perigoso. E isto acontece mesmo antes de termos consciência do que estamos a sentir. Ou seja, o cérebro prefere prevenir do que remediar. É instinto de sobrevivência puro e duro. Não é? É assim. É por isso que práticas como o yoga do riso, que parecem estranhas, sem lógica à primeira vista, podem gerar essa resistência inicial. O cérebro está apenas a fazer aquilo para o qual foi programado. Foi programado, que é proteger-te. Simples assim. Portanto, o novo, o diferente, parece loucura, até se tornar normal. A primeira pessoa que correu por prazer foi certamente vista como estranha. A primeira pessoa que nadou por diversão foi seguramente vista como imprudente. A primeira pessoa que meditou em silêncio, provavelmente vista como preguiçosa. A primeira pessoa que dançou sem cerimónias foi certamente rotulada como irreverente. Mas e hoje? Como é que nós olhamos para essas coisas hoje? Repara, correr é saúde. Nadar é das modalidades mais completas. Meditar é autocuidado. Dançar é liberdade, é mais do que isso, é arte, é expressão. Então o que era estranho tornou-se natural. O que era suspeito tornou-se saudável. O que era contra a natura tornou-se essencial. Portanto, o novo e o que é diferente causa estranheza.
Mas a estranheza não é sinal de mal ou de que seja errado. É a resistência natural inerente à nossa biologia. E o riso segue o mesmo caminho. Rir sem razão, de forma intencional, como exercício físico, parece estranho, não é? Principalmente para quem não tem conhecimento do que se trata, porque não tem dados. O cérebro não tem dados para processar, para poder julgar. Por isso é que quando vou a algumas instituições, algumas empresas ou alguns grupos me pedem para eu fazer, antes da prática propriamente dita, me pedem para dar uma pequena um conteúdo, um pouco de conteúdo teórico, ou seja, explicar um pouco a teoria que está por detrás. Para quê? Para que as pessoas entendam e, de certa forma, a mente entenda o propósito daquilo e autorize as pessoas a rir, não é? Porque é diferente nós estarmos ali a fazer aquelas figuras e a rir assim, quando nos estamos a julgar e a dizer estás louco, olha o que vão pensar, isto não tem jeito nenhum. É diferente se soubermos que, espera aí, enquanto eu estou a fazer isto, estão a acontecer respostas fisiológicas, o meu corpo está a produzir hormonas, neurotransmissores, que vão desencadear um conjunto de reações, não é? De respostas que vão gerar o quê? Bem-estar. Não é? Então é diferente ter esse conhecimento. E quando as pessoas têm esse conhecimento, então entregam-se à prática. Então permitem-se rir. Mas sabes, o que é engraçado é que no que toca ao riso, o corpo sabe que é algo bom. A alma reconhece que o riso é fonte de paz e de serenidade. E o coração agradece. Portanto, hum, mesmo sem essas introduções teóricas, não é? Se as pessoas forem para uma sessão de yoga do riso e se tiver essa disponibilidade de dar-se ao riso, de se permitirem rir, não é? De experimentar de forma aberta, disponível, a coisa acontece, a coisa dá-se. Porque lá está, o corpo sabe, o corpo responde, percebem? Mesmo que as pessoas não estejam muito confiantes de que aquilo resulte, o corpo mostra que resulta. E isso é muito especial, é muito incrível ver acontecer. E fazer o riso como exercício físico, assim de forma intencional, não é? É como correr pela primeira vez, por prazer. É um gesto de liberdade que muitas pessoas ainda não compreenderam e por isso sentem estranheza e resistência. Outra ideia muito comum que algumas pessoas trazem, não é? E que depois partilham, é que associam o riso sem motivo, não é? Este riso só por rir, à histeria. Mas atenção, estamos a falar de coisas diferentes, não é? A histeria é a perda de controle, é fruto da desorganização emocional, não é? No yoga do riso, o que acontece é exatamente o contrário. Há consciência, há uma intenção, há um método cientificamente estruturado que é a base da prática, não é? Que sustenta a prática. Há segurança. Não, é? Não estamos no meio da rua, podemos estar também, mas pronto, estamos num sítio, num grupo em que há um responsável, um instrutor, um professor que sabe o que está a fazer, que guia, que orienta, que conduz. Não é? Por isso também existem os clubes do riso, que são espaços seguros, onde todos podemos praticar o riso intencional, não é? Os tais ginásios do riso. Portanto, não é um riso
descontrolado, fruto de desorganização emocional, como é a histeria. É um riso treinado, guiado, saudável, que tem um propósito: gerar saúde, gerar bem-estar. A verdade é como fazer exercício físico, não é? Ok. Não corres porque tens vontade de fugir, não é? Corres porque sabes que te faz bem. E se calhar há dias que nem apetece correr. Mas como tu percebes e tens consciência do bem que isso te faz e de como isso muda, se calhar, a energia que levas para o teu dia, a forma como te relacionas contigo e com os outros, mesmo quando não apetece, mesmo sem vontade, tu levantas-te e vais correr. É assim, é com o riso, com a histeria. Outra visão que também aparece é de que rir sem razão pode ser algo diabólico, do mal, das forças do mal. Mas deixem-me dizer uma coisa: o mal não se manifesta através da alegria saudável. O mal divide, o mal fecha, o mal endurece, o mal isola. O yoga do riso, o riso intencional, faz o contrário. Abre, une, suaviza, inclui. Parece que cura. Mas atenção, que yoga do riso não é uma terapia. Tem efeitos terapêuticos. Isso já é outra coisa. A alegria aproxima-nos do bem. A alegria aproxima-nos de Deus. A alegria torna-nos mais bondosos, mais fraternos, mais gentis, mais pacientes, mais pacíficos. E não há nada de sombrio num coração que se abra ao riso. Sombrio é o que acontece quando deixamos que a mágoa, o rancor, o ressentimento, os ódios, os desejos de vingança tomem conta de nós, do nosso tempo interior. Isso é que é sombrio, diabólico. Algumas pessoas também dizem, mas rir sem vontade parece infantil, tonto, pouco sério. É verdade, é verdade, eu compreendo esse pensamento. Mas pensem lá comigo. Fazemos exercício físico mesmo sem vontade. Respiramos fundo mesmo sem vontade. Mas obrigamos-nos a respirar fundo, não é? Quantas vezes no meio de um ataque de ansiedade, ou mesmo de pânico, temos mesmo e sabemos que temos que parar e respirar fundo, por muito que isso nos custe. Mas fazemos. Por vezes até rezamos, sem ter vontade. Quem nunca? Mas rezamos. E fazemos isso porquê? Porque sabemos que é para o nosso bem, que nos faz bem, que nos transforma. O riso é igual, minha gente. Não é nada diabólico, não é nada de ofensivo, de desrespeitoso para com Deus. Às vezes começamos sem vontade, às vezes atrelado ao riso vem também o choro. Acontece muitas vezes, tantas vezes, mas mesmo assim continuamos. Ok, se durante o riso, durante a prática vierem lágrimas, deixa vir, deixa sair, ninguém para por causa disso, continua-se e continuamos. Okay? Depois vem mais riso e depois vem mais lágrimas e às vezes vem um desespero. Está tudo certo, o grupo está lá,
para sustentar, para abraçar, para acolher. E no fim da aula do yoga do riso, terminamos com o coração mais leve. Isso não é infantilidade. Tem nada a ver com infantilidade. Isso é vínculo, é relação, é acolhimento, é amor, é maturidade emocional. Por isso, deixa-me dizer-te isto. O perigo não está no riso, mas na falta do cuidado interior. O verdadeiro perigo não está no riso, está no que acontece quando não cuidamos do nosso interior. Quando não cultivamos a paz, o perdão, a esperança, o amor, a alegria. E deixamos espaço para que tudo o resto, rancores, mágoas, ressentimentos, ódios, vinganças, se instalem e façam morada nos nossos corações. É aí que nos afastamos de Deus, é aí que o templo interior se escurece, se fecha, não é? E é aí que tudo começa a perder o sentido, a direção. Não é? E depois é uma bola de neve. O riso, pelo contrário, ilumina, alegra, purifica, protege. Então, espero que saiba que rir sem razão, rir de forma intencional e consciente, como exercício físico, não é loucura, não é diabólico, não é falta de seriedade, não é infantilidade. É uma ferramenta, é um exercício, é uma prática, uma atividade física de cuidado e higiene mental e emocional. Quando o riso abre o coração, o bem entra com mais facilidade. Como já vos disse antes, a alegria atrai os anjos. A luz vence a sombra. Respira. Sorri. Mais uma vez, inspira. Deixa que o riso cuide do teu templo interior. Paz e bem. Até à próxima.